Neymar Júnior mal chegou no Al Hilal e já tem um inimigo para chamar de seu. Pois é, já tem jogador olhando torto pro craque brasileiro no clube árabe. Quer saber quem é o novo algoz de Neymar? Fica ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade do vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Não tem como negar, Neymar Júnior é um dos jogadores que mais atrai olhares no mundo do futebol. E um dos motivos, é claro, é o talento inegável do brasileiro. O camisa 10 joga muita bola e é capaz de fazer lances que muito jogador nem sonha em fazer. Porém, todo esse destaque recebido por Neymar é também um imã de problemas. Um deles é que os holofotes sobem a cabeça de Ney e ele acaba se achando acima do bem e do mal. E o outro é que o camisa 10 atrai não apenas olhares de admiração, como também de invejosos. E sempre foi assim, seja por um motivo ou pelo outro. Tudo começou já no Santos. Em 2010, Neymar já era uma superestrela e não aceitou a decisão do técnico Dorival Júnior de impedi-lo de bater um pênalti, missão que ficou a cargo de outro atleta. Na época, Neymar era praticamente o dono do time e toda aquela treta resultou na demissão de Dorival Júnior e naquela entrevista épica do também técnico René Simões, basicamente dizendo que Ney se sentia acima do bem e do mal. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Quem não se lembra dessa famosa frase aí, né? Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Depois do Santos, Neymar seguiu para o Barcelona e por lá as coisas ficaram mais tranquilas para o brasileiro. Afinal de contas, o dono do time era Messi e era o argentino quem dava as cartas no clube. E evidentemente não havia uma horda de invejosos rondando Neymar no clube. Eles preferiam fazer isso com Messi, que era o grande craque do Barça. E apesar de sentir um leve incômodo por não conseguir ocupar o posto de jogador número 1 do Barcelona, o brasileiro acabou aceitando esta situação e curiosamente viveu os melhores momentos de sua carreira no Barça. Mas tudo mudou quando Neymar se cansou de estar à sombra de Messi e decidiu buscar ser a grande estrela do PSG. Foi neste momento que Neymar passou a conviver com a inveja alheia. E como sabemos, o brasileiro é do tipo que não aceita desaforo e bate de frente seja com quem for. E no clube francês, o camisa 10 multiplicou a quantidade de tretas e também de desafetos. O brasileiro entendia ser a estrela máxima do PSG e não abria mão disso. Mas junto a isso, o camisa 10 também era invejado, já que recebia muito mais atenção e regalias que os demais atletas. E o primeiro a se incomodar com isso foi o uruguaio Edinson Cavani. Se você não sabia, o centroavante uruguaio é simplesmente o segundo maior artilheiro da história do PSG, ficando atrás apenas de Mbappé. Antes de Neymar chegar ao clube de Paris, Cavani era a grande figura do PSG e também dono de uma personalidade forte, não aceitou bem a maneira especial como Neymar era tratado. O estopim desta briga de egos veio na partida contra o Lyon, em um pênalti marcado para o PSG. Neymar e Cavani tiveram um forte desentendimento sobre quem faria a cobrança, e o uruguaio venceu a discussão, porém perdeu o pênalti. No vestiário, Neymar partiu para cima do camisa 9 e precisou ser contido pelos companheiros. Não é à toa que a relação entre Neymar e Cavani sempre foi fria, rendendo várias manchetes, mas nada comparado aos desentendimentos entre Neymar e Mbappé. Diferentemente de Cavani, Mbappé tinha mais cacife para peitar Ney, e apesar da inicial amizade entre eles, o que se viu com o passar dos anos foi uma guerra fria entre os dois. Ambos queriam ser a grande estrela do PSG, e se algum deles recebesse mais destaque que o outro, os ânimos esquentavam.
Até por isso, não faltaram indiretas nas redes sociais e diversos rumores da relação estremecida entre Neymar e Mbappé. A verdade é que Neymar não queria Mbappé no PSG e vice-versa, mas quem acabou vencendo esta queda de braço foi o francês. Para seguir no clube, o camisa 7 condicionou sua permanência à saída do brasileiro e antes do começo da temporada 2023-24 conseguiu o que queria. Neymar seguiu para o Al Hilal e apesar de controversa, esta transferência parecia ser a garantia de que o camisa 10 teria um ambiente tranquilo para trabalhar. É isso aí. Convenhamos, né? Ninguém acreditava que Neymar ia criar algum tipo de confusão com o elenco do Al Hilal. É inegável que agora ele é o maior jogador do time e a maneira como ele foi recebido, bem como as regalias que lhe foram concedidas, davam a entender que o brasileiro seria uma estrela intocável, à prova de qualquer tipo de treta. Mas bastou apenas um jogo para isso tudo mudar. Em sua estreia pelo Al Hilal, Neymar ficou no banco, mas ainda assim foi o jogador mais festejado pela torcida, que fez até um bandeirão homenageando Neymar, que tinha acabado de se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. A festa ficou ainda maior quando o camisa 10 foi acionado no segundo tempo e teve grande atuação, distribuindo 2 assistências, além de participar de outros 2 gols na goleada do Al Hilal por 6-1. Mas um acontecimento deu a entender que o clima não seria tão bom assim após a partida, mesmo com a goleada. Isto porque, num certo momento da partida, a arbitragem marcou um pênalti para o Al Hilal e a torcida ficou na expectativa de que Neymar fosse o batedor, o que não aconteceu. Quem pegou a bola para fazer a cobrança foi o atacante Salem Al-Dawsari, um dos maiores ídolos da Arábia Saudita. Para você ter uma ideia, foi ele, usando a camisa 10, que marcou o gol da vitória da Arábia sobre a Argentina no Catar, no resultado mais emblemático da Arábia Saudita em toda a história da Copa do Mundo. E por incrível que pareça, um dos maiores ídolos de Al-Dawsari era exatamente Neymar. O clima entre os dois tinha tudo para ser bom, já que na Copa do Catar o brasileiro chegou a elogiar a qualidade do camisa 10 da Arábia Saudita. O cara então tinha cacife e moral para bater aquele pênalti, mas o impensável aconteceu. Ao perceber que Al-Dawsari havia pegado a bola, a torcida do Al Hilal começou a vaiar o seu maior ídolo, exigindo que Neymar assumisse a cobrança. نيمار ادى نكهه وتعب هيحطها فين بقى؟ هيلعب على حركه الحارس. لا اديني حاجه عشان انا مغلوب. لا سالم اللي داخل اصلا مش نيمار. سالم مش نيمار يعني. لا سالم اللي داخل. Ali foi plantada a sementinha da discórdia entre os dois. Evidentemente, né, que aquele episódio todo poderia ser facilmente controlado pela comissão técnica, já que Neymar não tinha culpa alguma da reação da torcida, e não se opôs em relação a Al-Dawsari bater o pênalti. Bastava ao técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, colocar panos quentes e seguir em frente. O grande problema é que o treinador português ajudou a aumentar a tensão no vestiário, ao tomar uma decisão que aumentou o descontentamento de Al-Dawsari. Recém-chegado ao clube, Neymar estaria sendo preparado para ser o novo capitão do Al Hilal. E adivinha quem vinha assumindo este posto antes da contratação do brasileiro? Ele mesmo, Salem Al-Dawsari. Segundo a imprensa saudita, o atacante árabe ficou indignado com a decisão e, pelo visto, Neymar parece ter mais um inimigo declarado na carreira. Talvez seja a hora do craque brasileiro se benzer, não é mesmo? E você, acha que o craque brasileiro tem alguma culpa nessa situação? O que Neymar deveria fazer? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para ver a lista de regalias que fizeram Neymar assinar pelo Al Hilal. O cara praticamente virou um sheik árabe. O vídeo tá aí na tela, confere aí, até a próxima!